Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá nessa reta final? Estamos no penúltimo episódio do ano e logo depois a gente entra numa pausa. Como estão os seus dias? Como estão os teus preparativos? Hoje eu gravei um vídeo falando um pouco mais cedo que o Natal é feliz só para quem tem família, só para quem tem com quem comemorar. Para quem vai passar sozinho, a gente se encontra muitas das vezes aqui na terapia. Não que esses encontros com a família também não trouxessem algum tipo de entristecimento para as pessoas. Os questionamentos, as opiniões, é nessa mesa que a gente também entra, junto com o salpicão, o peru e todas as outras receitas como o arroz com uva passa. Entra os questionamentos e os encontros. De uma forma mais intimista, conversei com meus pacientes e quis fazer uma retrospectiva sobre cada um deles, sobre o modo que o ano deles funcionou e, incrivelmente, eles não se lembravam. Não se lembravam de fato de todas as coisas que aconteceram esse ano e, quando chega em dezembro, a terapia nada mais é do que uma psicóloga com teu diário te contando tudo que você fez durante o ano, porque por muitas das vezes você esqueceu. Deixou de lado ou tratou como não merecimento ou até com displicência. Um costume nosso de desmerecer pequenas conquistas, talvez, né? Talvez até mesmo ensinado pelo meio que a gente foi criado e que a gente vive. Mas uma pergunta que eu deixo ecoar nessa reta final é: vamos lá, qual o teu plano? Esse final de ano eu vi uma quantidade de perdas muito grande em redes sociais e fiquei pensando em quais que eram os planos dessas pessoas que partiram. E fico tentando entender quais os teus, que tá aí me escutando. Se você não tá feliz num relacionamento, se você não tá feliz no teu emprego, na tua carreira, se você ainda não decidiu que curso fazer, eu queria saber qual é o teu plano. Porque às vezes a gente faz uns planos que eles não fazem muito sentido. E muitas das vezes a gente não vive nada porque não fez um plano. Não fez um plano como se a gente fosse, sei lá, morrer amanhã. Não faz um plano como se a vida não fosse valer. A gente se coloca na perspectiva de que as coisas vão ser sempre ruins e a gente não precisa se mover. Sei lá, às vezes a gente tem uma perspectiva que viver é viver intensamente. Eu não discordo do fato do intensamente, mas é porque tem muita gente dizendo intensamente de uma maneira equivocada. Quando eu penso viver intensamente, eu não estou dizendo para que você viva qualquer coisa. Será que viver qualquer coisa é sobre viver intensamente? Será que viver qualquer coisa é viver de verdade? Sei lá. Se a vida é só uma vez, por que tanto erro, sem nenhum mínimo de cálculo? Por que tu escolhe falhar e falhar e falhar com você mesmo, sem minimamente escolher um pouco de autoconhecimento antes de tomar qualquer tipo de atitude? Mesmo que você utilize a frase só se vive uma vez. Se vive uma vez apenas, por que não viver bem? Por que não viver direito? Por que não viver da melhor forma? É sério mesmo que tu decidiu viver exatamente isso que você está vivendo? É sério que viver a vida para você tá ligado a uma coisa mínima? Ao esperar uma segunda música entrar numa playlist de uma música só? A esperar uma mudança de atitude de alguém? Alguém que não seja você? E se as coisas que a gente vive agora nos colocassem em posições de vulnerabilidade, a ponto da gente esquecer que se tem muitos outros anos de vida de forma clara, de forma leve, esperançosa? Às vezes a gente vive a vida como se ela não tivesse uma validade, mas a gente não põe uma validade específica nas coisas ruins. Parece que elas têm que ser eternas. A gente faz questão que seja. A gente põe validade na felicidade.
em coisas boas. A gente põe validade num percurso de uma possível relação. A gente já caracteriza logo que ela não vai dar certo. Sei lá. Parece que às vezes a gente decidiu que a gente tem muito tempo de vida e que a gente tem tempo de esperar. Quem falou isso com a gente, eu não sei. Acho que foi só a gente mesmo que pensou rápido e decidiu que se tem muito tempo para viver errado e consertar, não viver o que quer viver e minimamente se arriscar. E quando se arrisca, vai numa frase de viver uma vez só e faz merda. Como se a gente tivesse esse tempo dosado. Para viver a vida eu tenho urgência. Mas existe uma diferença entre viver tudo isso na pressa e existe a diferença na velocidade. A diferença da pressa e a velocidade é que a pressa nos coloca na posição de viver loucamente coisas sem destino nenhum. A velocidade, a gente sabe exatamente para onde está indo. E às vezes a entrega ela é um pouco diferente, ela pode ser menor, ela pode ser maior. Mas já que a gente só se vive uma vez, por que a gente quer viver ruim? Por que a gente não quer viver bem? Sei lá, às vezes a gente entra em situações onde a gente coloca a vida para ser dificultosa. Eu me lembro de um dia que eu estava com uma pessoa e estávamos num lugar que para ele era familiar, mas para mim era a primeira vez. E aí ele disse, tem um vinho de jabuticaba na geladeira. E eu disse, por que tu não abre esse vinho? E aí ele disse, não, fiquei sabendo que vinho quanto mais velho, melhor. A gente ainda vai tomar esse vinho? Eu não sei. Dentro de mim eu tinha a resposta. Talvez se ele soubesse que dentro da minha cabeça, do meu coração, seria a última vez que estaríamos ali naquele ambiente juntos, ele teria aberto aquele vinho. Ou talvez não, mas eu quero acreditar que sim. O fato é que a gente jura que coisas boas vão se repetir. A gente jura que a gente vai ter segundas chances de viver um encontro, de viver um amor igualzinho àquele que a gente está vivendo naquele momento. E é aí que a gente falha e peca, porque pela ideia do eterno, acaba que a gente não valoriza, brinca, oscila e flerta. Acaba por banalizar coisas que só aconteceriam daquela vez com aquela pessoa e que talvez você nem saiba se vai acontecer de novo. Um encontro, uma viagem, são decisões que eu tomei esse ano. Tomei a decisão de que já que eu estou aqui, vou viver do jeito certo. Beber do jeito certo, sem exagerar. Dançar do jeito leve, sem me empolgar. E isso não é sobre viver de forma limitada. É sobre deixar as coisas acontecerem com boas memórias. Eu nem sei por que vocês pegam tanto no celular. Uma mania de registrar coisas como se vocês não pudessem lembrar no dia seguinte. Precisassem de fotos e evidências, senão nada faria acontecer. Sinceramente, a busca e a quantidade de stories, eu não sei se é para vocês ou é para os outros. Para os outros verem além dos teus olhos. O fato é que momentos muito bons eu não registro com facilidade, não em câmeras, apenas na minha cabeça. Esqueço do celular completamente. Parece que você às vezes registra como se tivesse a certeza de que não vai reviver. E isso me pega. Talvez se o outro soubesse que aquele momento seria o último, algumas palavras teriam sido ditas. A gente nunca sabe qual é a última vez do lado de lá, e muito menos do lado de cá. São decisões que a gente toma imparcialmente. Dentro das nossas relações, dentro da nossa vida, uma decisão de tentar muito e no dia seguinte decidir que não está mais afim, ela é só nossa. E aí a gente se permite ou a gente fracassa? É sério que viver a vida intensamente ainda significa viver qualquer coisa? Significa viver tudo? Eu tenho certeza que alguns encontros não vão se repetir. Porque eu não quero, mas que enquanto estava neles eu permiti o mãos dadas, o brinde, a conversa, o chamego.
Talvez por um lado começávamos alguma coisa e por outro lado ele acabava. Dentro de mim e do lado de cá. Por que terminar ciclos e encerrar coisas que só precisavam ser boas? E foram. A resposta está aí. Em a gente não valorizar as coisas. Eu não reinicio coisas que foram muito boas porque eu as vivi. E é isso que é interessante. Eu não preciso ir lá buscar aquela sensação novamente, porque quando eu tinha aquela sensação na minha mão, eu valorizei muito. Eu estava lá com meu corpo e a minha mente. A gente sente saudade do que a gente não viveu completo, numa ideia de que nada tem validade, numa ideia de que tudo vai se repetir do jeito que a gente quer. E não é bem assim que funciona. Se for para viver melhor, tu precisa ir a uma academia, porque aí sim é você condicionar a tua vida a viver saudável, fumar menos, beber menos, sei lá, comer bem. Essas coisas você consegue melhorar na rota do teu dia e da tua vida. E isso ainda não é garantia. Não é garantia, mas são coisas que você pode decidir querer e não querer. A decisão de viver saudável, a decisão de beijar alguém, a decisão de abraçar alguma coisa, a decisão de não viver, ela é totalmente sua. Está totalmente na sua mão. Mas eu quero te perguntar de novo, depois de tudo isso que eu disse, qual que é o teu plano? Empregos ruins? Conexões não saudáveis? O ganho de peso? Baixa autoestima? Um ano inteiro dedicado a outra pessoa, tentando entender a cabeça de outra pessoa que não seja você? Qual que é o teu plano? Qual que é o teu desejo? Qual que é a tua vontade? Tu tá mesmo cheio de garantias de que algumas coisas vão acontecer na hora que você quiser? Que egoísta, mas ao mesmo tempo tão humano. A ideia de que tudo vai prorrogar, de que tudo vai se repetir. Hoje eu entendo a frase da Bruna Marquezine que dizia: eu preciso amar com urgência, porque amor é para agora, é para sentir agora, enquanto se tem. As tentativas, elas são feitas enquanto se está junto, enquanto se está perto. E eu não falo só de relação, eu falo de amigos, de família, de conexões, já que a gente está no fim do ano. Se você estiver indo para uma praia, se encontrar com amigos em qualquer outro lugar, e estiver indo para perto da tua família, vê se lembra disso. Viver as coisas, porque saudade não é motivo para nada se repetir. Não mesmo. A gente cria saudade e uma busca incansável de reviver só coisas que a gente não viveu por completo. Que sirva para entender que as coisas de forma completa são melhores, são saudáveis e que se deu vontade faz. É preciso que você diminua essa garantia de que tudo vai se repetir e sei lá, de repente tu agora decidiu que tu tem muito tempo. Espero que tu entenda que a gente não sabe. E é por não saber que a gente tem que viver. E sobre o viver intensamente, não é para se viver de qualquer jeito. É para a gente olhar tanto, e quantas vezes for necessário, pelo menos com cálculo mínimo, se errar, aconteceu. Mas e se for bom? E se for sincero? Vai mesmo flertar com o que não pode acontecer? Vai mesmo flertar com uma possibilidade do eterno e do para sempre? Vai mesmo flertar o suficiente a ponto de estragar, como se tivesse garantias que tudo vai estar sob teu controle? Bom, espero que essa reflexão te ajude a pensar um pouco mais. Tá faltando 2 semanas para esse ano acabar. Espero que as tuas conexões fidedignas aconteçam, que o teu cálculo de rota seja bom e que você entenda que coisas ruins têm prazo de validade e quem decide é você. E que, lógico, não se esqueça que não é você, nem eu, nem ninguém que decide
o quanto tempo cada coisa dura, exceto as coisas ruins. Elas, a gente pode ter um controle. Ai, Manu, talvez não tenha. Decisões. Somos adultos. A gente sabe sim o que fazer. É porque às vezes a gente não quer. E o querer, acredite, ele tem muita força. É isso. Um beijo. Até o nosso próximo encontro. Espero que vocês estejam bem e que tomem todos os vinhos de jabuticaba que conseguirem com as pessoas que vocês querem tomar naquele exato momento. Nunca se sabe. Vai chegar talvez o momento de você desejar tomar esse vinho de jabuticaba com alguém e vai tomar com a pessoa errada, simplesmente porque perdeu o time com a pessoa que você realmente queria tomar. A gente não é avisado sobre despedidas. A gente não é avisado sobre o último dia da gente. Mas quando a gente acorda cedo, a gente tem a garantia de mais um dia. Fique bem e até nosso próximo encontro. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Levanta e Flui Oficial. Te aguardo por lá. E se você gostou desse podcast, ele fez sentido para você, deixa teu comentário. É muito importante para mim. Deixa sua estrelinha, seu comentário e, claro, compartilhe com um amigo nessa reta final aí, se ele foi importante para você. Um beijo e até o próximo encontro.